Bom, pessoal, bom dia. Depois eu vou colocar no ambiente de vocês, onde a gente coloca lá o formulário. Eu vou pôr no estúdio também o calendário de provas do segundo bimestre, ok? Já tá conversado com os professores, já está tudo certo. E a gente vai colocar esse calendário para vocês. Não houve nenhuma alteração, a reitoria manteve todos os critérios, ok? Então daí é se preparar aí para o fim da jornada, né? Nada, mais algumas semanas aí, acho que mais umas 2, 3 semanas a gente encerra que a nossa disciplina encerra o ano, na verdade, né? Beleza? Bom, vamos dar continuidade então. Nossa primeira atividade é resolver as questões que foi enviado na aula anterior. Primeira questão, né, se o fato probando for complexo, isto é, envolver mais de uma área do conhecimento, poderá o juiz nomear mais de um perito, atuando cada um em ramos do conhecimento distintos, sendo essa denominada perícia complexa. Não se deve confundir perícia complexa com segunda perícia, né? Isso é verdadeiro ou falso? Né? Isso aqui é verdadeiro. Tá? Nós temos a seguinte situação. De repente, a área a ser analisada, vamos pegar lá aquela tragédia de Brumadinho, né, que ceifou centenas de vidas lá. Então, para ali vai precisar de várias pessoas de diversas especialidades para poder entender, né, o que foi que aconteceu ali. Embora a responsabilidade civil ela seja praticamente uma coisa óbvia, uma responsabilidade objetiva, ainda assim, né, para fins de processo, seria necessário uma perícia, o que a gente chama de perícia complexa, ou seja, várias pessoas de diversos ramos para poder atuar nesses processos. Então, sempre que eu tenho a necessidade de 2, 3 peritos, isso é considerado uma perícia complexa. Naturalmente, ela é uma perícia complexa, né? Como estou presumido. 12, 13 anos, né, não importa nada, o que importa é a idade da pessoa. Mesma coisa aqui, não importa nada, o que importa é a quantidade de peritos envolvidos. Então, envolveu mais de uma área do conhecimento, estamos diante de uma perícia complexa. Bom, de outro lado, nós temos a segunda perícia, que é quando há a necessidade de uma complementação da primeira perícia, ou seja, a primeira perícia é inconclusiva, eu vou precisar de mais um parecer, mais um perito atuando, um outro perito fazendo. Então, também aqui eu vou ter 2 peritos. Todavia, são coisas diferentes. Né? Se eu tenho um perito atuando, depois eu tenho mais um perito atuando, isso é uma segunda perícia, isso não é perícia complexa. Eu só vou precisar de uma segunda perícia porque a primeira teve algum tipo de problema. Então, a gente não pode confundir segunda perícia com perícia complexa. São figuras processuais muito distintas, efeitos processuais, efeitos não, né, mas natureza jurídica bem distintas, perfeito? Então, uma coisa não tem correlação com a outra. Segunda pergunta. A perícia, ainda que realizada por juízo incompetente, não será invalidada, por não se tratar de ato decisório, mas apenas que auxiliará com conhecimentos técnicos na formação do convencimento do juiz. Assim, poderá ser utilizada pelo juiz ao qual foram remetidos os autos. Essa pergunta, eu sempre coloco uma pergunta um pouco mais difícil, que exige um pouco mais de pesquisa. Essa aqui é a mais complicada. Né? Quer dizer, mais complicada. Ela exige um pouquinho mais de pesquisa só, não tem grande dificuldade. É apenas uma questão de a gente parar e pensar com lógica, né? Processo ele exige muita lógica, processo ele exige muito bom senso. Se a gente tem um pouquinho de cada um, né? Um pouquinho de bom senso e pensa um pouquinho dentro da lógica, o processo ele se torna algo bastante simplório, né? Para a gente poder acompanhar, porque ele tem esse ele obedece, né? Respeita essa lógica. Né?
qual é a lógica aqui? Qual é a função da perícia, né? A função da perícia é simplesmente auxiliar no convencimento do juiz. Então, essa é a perspectiva da perícia. Ela auxilia, isso é fato, né? A perícia ela auxilia o convencimento do juiz. Perfeito. Resolvida a primeira situação. Segundo ponto, né? O juiz, né, todos os juízes, nas diversas áreas, né? Juiz do trabalho, juiz federal, juiz militar, todos eles têm a mesma forma de ingresso. Todos eles entraram por concurso público, fizeram prova de títulos, enfim, todos eles têm a mesma forma de ingresso. A gente não pode esquecer que a jurisdição ela é una. Então, eu tenho uma única jurisdição no país inteiro, que, como a gente aprendeu lá na organização judiciária no primeiro semestre, que foi dividido em diversos órgãos apenas para facilitar o andamento dos processos, apenas para facilitar o trabalho desses magistrados, o trabalho dessa justiça. Então, nesse aspecto, todo juiz é autoridade, todo juiz tem os mesmos poderes, né? O juiz eleitoral pode mandar prender, o juiz do trabalho pode mandar prender, o juiz federal pode mandar prender, né? Todos os juízes vão dar sentença, a sentença de todos eles tem que ser respeitada. Todavia, essa divisão em funções nos trouxe juízes competentes e juízes incompetentes, mas essa incompetência no sentido mais de qualidade de trabalho, não torna um juiz, não torna uma decisão, vamos dizer assim, viciada, diferente da suspeição, diferente do impedimento, em que ali sim, no impedimento e na suspeição, eu vou ter uma vinculação do juiz, eu vou ter uma má-fé presente. Na incompetência, não. Tanto que a incompetência não depende de ato do juiz. A incompetência ela é simplesmente um requisito legal. Né? Quando que ele é incompetente? Matéria, hierarquia, valor, função. Então, a incompetência trabalha nesse sentido. Pois bem, colocado esses pressupostos, vamos voltar à pergunta. A perícia realizada por juiz incompetente não será invalidada, pois não se trata de ato decisório? Verdadeiro também. Perícia não é ato de decisão. Perícia é ato de informação. Gostei dessa frase, anota aí quem quiser. Né? Perícia não é ato de decisão. Perícia é ato de informação. Então vamos lá. O processo, então, está num juiz incompetente. Uma incompetência absoluta, né? Porque se fosse relativa, precluía. Lembra? Se não alegada na contestação, acabou. E a perícia normalmente é bem depois da contestação. Então, se a relativa aqui, pouco vai importar para isso. Aqui seria mais necessariamente uma perícia absoluta. Perdão, uma incompetência absoluta. Que seria lá, vamos pegar matéria. Pois bem, se o juiz incompetente ele determinou, ordenou a perícia, essa perícia foi feita e depois foi declarado incompetente, atenção agora, a perícia pode ser aproveitada, não há nenhum problema nisso. Né? Foi uma perícia feita por uma pessoa de confiança do juízo. O juízo ele era incompetente, mas continuava sendo um terceiro, continuava sendo um técnico, continuava sendo uma opinião técnica. Então, nesse sentido, não há nenhum problema, né, em ser utilizada a prova pelo juízo incompetente. Ok? Então, essa resposta aqui ela é verdadeira. Bom, mas para complementar a explicação, já que esse é o objetivo das questões, a gente poder discutir um pouco mais, o que a gente não pode tirar do nosso campo de visão é a seguinte situação. Todas as provas, toda e qualquer prova, o juiz ele tem liberdade para anular, para entender que aquela prova ali não o convenceu. E aí essa prova pode ser refeita. Mas isso não precisa ser juízo incompetente. Isso pode acontecer, inclusive, quando há uma troca de juiz. Então, o juiz está atuando na vara, ele é promovido,
vem um segundo juiz. Esse segundo juiz, os dois eram competentes. Não tinha nada a ver com incompetência. Os dois eram competentes. Os dois tinham capacidade de julgar. Mas, dentro dessa capacidade de julgar desses juízes, um não ficou satisfeito com a prova. Ele mandou refazer tudo de novo. Não há nenhum problema nisso. Afinal de contas, sou eu, né, vamos dizer assim, eu, o novo juiz, quem vou julgar. Então, se eu chegar na comarca e quiser ouvir novamente todas as testemunhas, eu tenho, enquanto juiz, essa liberdade. Não há nenhum problema. O sistema processual não proíbe que isso seja feito. Não incentiva, né? Para a gente não ficar refazendo atos processuais. Mas há essa prerrogativa. Ok? Alguns podem dizer, mas quem faz estágio principalmente, professor, mas eu nunca vi isso acontecer. Eu vou responder para vocês. Eu também não. Né? Nunca vi juiz mandar refazer prova. Até porque isso denota muito tempo, perde-se muito tempo, atrasa a instrução processual. Mas ele tem essa liberdade. Eu já vi sim 2 vezes juiz anular o procedimento inteiro. Né? Um caso foi quando faltou a citação de um dos réus. Né? Eu assumi o processo pela metade, já tramitava há 6 anos, e eu observei que faltava a citação de um réu, avisei o cliente, fiz ele assinar um termo de responsabilidade, porque ele quis insistir no processo da forma que estava. Então, quando eu assumi com 6 anos, depois de 6 anos que tramitava, então completou um período de 12 anos, o juiz veio e anulou tudo, porque faltava um réu. Falou, então vamos refazer tudo de novo. Começou tudo da estaca zero novamente. Ele não quis aproveitar nenhum ato que foi feito naquele processo. E o outro agora, na verdade, é um bloco de 3 processos que trocou o juiz novo que chegou, entendeu que estava tudo errado, e esses 3 processos ele mandou refazer. E olha que interessante, depois de um mês, não havia sido refeito nada ainda, ele mandou refazer e estava ali intimando as pessoas para praticar os atos. Agora, essa semana que terminou, né, na quinta-feira passada, foi trocado novamente o juiz. Agora vamos ver o que esse novo juiz o que ele vai fazer. Se ele vai continuar refazendo os atos processuais ou se ele vai retomar o processo da fase em que estava, ok? Então, resumindo, a alternativa está correta, porque perícia auxilia, perícia tem conhecimento técnico, perícia não é ato decisório, não influencia, ou melhor, não é que ela não influencia, ela não tem o condão dela decidir. Portanto, se o juiz quiser aproveitar, ele pode aproveitar sem nenhum problema, ok? Avançando. O perito assume posição de julgador, pois a eles reconhece a qualidade de ser pessoa dotada de conhecimentos especiais que tecnicamente pode concluir com mais segurança sobre o fato objeto de julgamento. Pessoal, isso aqui, qualquer livro que vocês pegarem, ele é tranquilo em responder isso aqui. Né? Eu também disse a vocês, não é o perito quem julga é o juiz. O juiz não está obrigado a seguir o laudo pericial. Né? E para você, quem assistiu às aulas, lembrar que eu falei, está lá aquela questão do DNA com 99,9999% que o juiz não acatou como prova suficiente para a declaração de paternidade. Então, aquilo ali denota, né, demonstra que não é o perito quem decide é o juiz. Então, por conta disso, o juiz não está obrigado a acatar o laudo pericial. Tá? Na média, né, vamos dizer assim, na maioria das vezes, não é nem na média, né, quase na totalidade dos casos, a perícia ela acaba sendo fundamental para o deslinde da causa. Né? Via de regra, o juiz acaba acatando essa perícia, mas, né, teoricamente, não está obrigado. Né? Se ele achar que o que está decidido na perícia ali não o convenceu, não é suficiente, ele, juiz, não está obrigado
a acompanhar isso. Ele simplesmente vai fazer o quê? Ele simplesmente, na sua sentença, ele vai buscar, então, lá outros elementos de prova para poder fundamentar a sua decisão. Perfeito? Então, essa aqui ela é falsa. Não, ele não tem, a perícia não tem o condão de decidir o processo. O laudo pericial pode ser aceito ou desprezado, completo ou parcialmente, de acordo com a livre convicção do juiz. Na verdade, né, uma tinha correlação com a outra. E aqui, essa aqui, ela é verdadeira. Né? Ela vem complementar a ideia anterior. Em cima, ele não assume a posição de julgador. Por conta disso, o juiz aqui ele pode sim desprezar por completo ou parcialmente esse laudo pericial. A última. O juiz pode, a qualquer momento, antes da sentença, antes da sentença final e até o depois de fim da instrução processual, solicitar esclarecimentos dos peritos e dos assistentes técnicos, independentemente do pagamento dos honorários periciais. Bom, ontem à tarde eu dei uma passada de olho nas questões de vocês, né? Não parei para corrigir nem lançar nada ainda, mas eu achei interessante que muitos erraram essa aqui. Não entendi muito o motivo do erro, porque você veja só, quem vai julgar é o juiz. Quem tem que estar convencido é o juiz. Então, a qualquer momento, antes da sentença, o processo é dele. Ele pode mandar refazer tudo aquilo que ele entender que não está correto. Aqui, na verdade, não está nem mandando refazer. Né? Está dizendo apenas que ele está solicitando esclarecimentos, fazendo mais perguntas. Né? Ele pode fazer isso? Pode, sem nenhum problema. Antes da sentença, ele, na verdade, ele deve fazer as perguntas para ele poder formar com segurança a sua convicção. Então, ele pode fazer. E aqui a questão dos honorários periciais. Vejam, quando o perito faz a proposta de honorários periciais, já está, digamos assim, implicitamente incluído esses esclarecimentos, né? Para a gente relembrar como é que eu falei isso em aula, teve aquele momento em que eu disse ali, até mencionei casos em que a gente está atuando, em que nós estamos solicitando lá 2, 3 vezes, 4 vezes os esclarecimentos do perito. E ainda falei na aula que, às vezes, a proposta de honorários que se mostrava muito alta no começo da perícia, acaba não valendo a pena pelo tanto de dor de cabeça e trabalho que pode dar ao perito, dependendo da quantidade de quesitos, de perguntas que vão fazer para ele. Então, essa aqui ela também é verdadeira. O juiz pode, a qualquer momento, para tudo e me explica de novo isso aqui, porque o juiz não entendi e eu, juiz, tenho a obrigação, a palavra é essa, tenho a obrigação de julgar. Ok? Bom, meus queridos, sobre perícia, esses eram os últimos itens que a gente tinha preparado, ok? Então, agora a gente vai entrar um novo meio de prova, né? Se não me engano é o último, né? Pela ordem ali do autor, é o último meio de prova. Vamos lá? Inspeção judicial. Não é uma prova tão extensa assim, né? Mas vamos trabalhar. Começamos aqui, né, com o professor Hernani Fidelis, está aí a foto dele, é um mineiro, muito gente boa, que diz o seguinte: inspeção judicial consiste no exame direto que o juiz faz sobre pessoas ou coisas relacionados com o litígio para, pessoalmente, através dos próprios sentidos, olfato, tato, visão, né, audição, conhecer o fato ou completar seu conhecimento sobre ele. Então, essa é a inspeção judicial. Essa é a proposta da inspeção judicial. Permitir que o juiz, né, ele mesmo conheça ali a coisa. Ele não vai depender da informação que o autor e o réu estão prestando a ele, juiz. Ele vai depender daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está enxergando. Eu, particularmente, reputo que talvez seja a prova mais importante
do processo. É a que menos ocorre, mas ela é fundamental porque permite que o magistrado ele conheça ali, saiba, né, por ele mesmo o que foi que aconteceu. Ele foi lá, ele viu o local, ele viu o prédio, ele viu o problema, ok? Mas a rotina forense não permite que isso aconteça na maioria dos processos. Então acaba ficando lá para aqueles casos muito necessários em que o juiz julgue fundamental ali a sua participação, ok? Sobre quais objetos ele pode fazer essa inspeção judicial? A inspeção judicial ela vai ter, enquanto objetos, basicamente ali os mesmos da da perícia. Então, ele vai poder fazer inspeção judicial sobre pessoas e coisas. Em verdade, o Código de Processo Civil ele é categórico, pessoas e coisas. Mas, apesar dessa categoria, apesar dele trazer esses dois, é, a doutrina entende que isso aí é meramente indicativo, que ele pode também fazer a inspeção judicial sobre animais e principalmente sobre documentos. Então, talvez, né, o legislador, quando fala coisa, colocou todo mundo junto ali, embora animal hoje não seja mais coisa, não é mais considerado, não tem mais não está dentro dessa categoria. Então, em outras palavras, o juiz ele vai poder fazer, sim, inspeção judicial sobre qualquer, vamos dizer assim, sobre qualquer coisa, né? Pessoas, animais, objetos, documentos, lugares, enfim, é o juiz pessoalmente indo, né, tocando no objeto de litígio, digamos assim, perfeito? É claro que para que essa inspeção ocorra, para que essa visualização do juiz ocorra, existem algumas regras a serem observadas. Então, a primeira delas está no 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Então, isso aqui, a lei, ela é bem tranquila. Ela, e a palavra, né, o verbo que o artigo emprega é o verbo ordenar. Então, é uma determinação. E a gente brinca muito, né, que ordem judicial a gente cumpre, não discute. Essa é a realidade. Se o juiz ordenou, o máximo que o advogado vai poder fazer é recorrer. Mas, se não há recurso, tem que cumprir. E pior, se a pessoa oferecer resistência, poderá ser considerado litigante de má-fé, né? Aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Então, isso aqui é uma forma de aplicação de multa no processo, ok? Então, o juiz pode determinar, pode ordenar a exibição desse documento ou dessa coisa que esteja em poder da parte, né? Aqui fala da parte, mas não só da parte. Ele também vai poder buscar essa documentação junto a terceiros, perfeito? Inclui lá, na verdade, só que lá não vai aplicar a multa processual, perfeito? Lá vai aplicar descumprimento, desobediência à ordem judicial. Então, é importante até anotar isso. Deixa eu até ver se eu coloquei no slide, que eu não coloquei. Coloquei, tá aqui, ó. A parte... Ah, não coloquei. Anota isso que isso não está nos slides. Então, quando é parte do processo e não cumpre a ordem, chama-se litigância de má-fé. Quando é terceiro e não cumpre a ordem da entrega de documento, da entrega de coisa, é considerado descumprimento, né? Crime de descumprimento, desobediência de ordem judicial. Perfeito? Tá? Então é importante, isso aí faltou no slide, importante esse conhecimento aí de vocês. Então todo mundo é obrigado a colaborar com a justiça, todo mundo, né? Só que sim, o grau, os níveis, as imposições contra cada um é diferente. Então, para a parte, existe a sanção processual e para o terceiro eu vou ter que ter uma sanção de cunho criminal, de cunho monetário, porque ele não faz parte do processo e não tem nenhuma implicação ali.
Perfeito? Bom, uma vez que o juiz determinou a entrega desse documento, a entrega dessa coisa, nós também temos, né, a lei fala, vou voltar aqui, ó, a lei fala, opuser resistência injustificada. Então, injustificadamente, eu não posso me recusar. Mas existem coisas que vão me preservar. Isso tanto a parte quanto o terceiro. Está lá no 404 do Código de Processo Civil. A parte e o terceiro se escusam de exibir o documento em juízo. Se escusam, vamos de novo. A parte, o terceiro se escusa de exibir em juízo o documento ou a coisa C. Então, quais são as situações em que não tenho que cumprir essa ordem, tenho que informar? Primeiro, concernente a negócios da vida da família. Então, são documentos ali que envolvem os meus familiares. Então, eu posso me recusar a entregar esse tipo de documento. 2, sua apresentação puder violar dever de honra, né? Então, se for ali algum documento, alguma fotografia, né, que possa prejudicar a honra da pessoa, ela não está obrigada a apresentar isso daí. Terceiro, sua publicidade redundar em desonra à parte ou ao terceiro, bem como a seus parentes, consanguíneos ou afins até o terceiro grau, ou lhe representar perigo de ação penal. Então, vamos pegar lá um videozinho em que eu apareço agredindo, chutando o gato da família, né? Isso é um crime contra o animal, então ali esse vídeo eu posso me recusar a apresentar em juízo, né? Não vou dizer o que está acontecendo, mas vou informar que existe o risco da ação penal. Quarto, sua exibição acarretar divulgação de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, devam guardar sigilos, então, documentos que eu recebi do meu cliente. Tanto que o escritório do advogado, ele é inviolável, né? Para que seja feita busca de documentação do advogado, é necessário ter um acompanhante da ordem. Então, tem que ter lá um outro membro da ordem dos advogados para acompanhar, né, essas buscas e apreensões que são feitas em escritórios de advocacia por conta do sigilo profissional, né? A mesma coisa se aplica às demais, médicos, né? Claro que aí no médico eu não sei dizer com segurança agora se o Conselho Regional de Medicina exige a presença de um membro da ordem deles, isso eu não sei dizer, psicologia, não sei. Os outros conselhos, confesso que eu nunca tive a curiosidade de analisar essas situações. Contudo, né, eles podem sim invocar, né, o sigilo dessa documentação por questão de profissão, né, principalmente o psicólogo, né, onde se relata coisas ali, as mais, digamos assim, diferentes, né, para esse profissional. Avante. Subsistirem outros motivos graves que, segundo o prudente arbítrio do juiz, justifique a sua recusa da exibição. Então, assim, é uma hora questão de explicar para o juiz o que está acontecendo ali, para que o juiz não libere essa circunstância, né? Eu estou com um problema parecido com isso aqui, que já resolvi, na verdade, mas eu estava com um problema que era o seguinte: eu tenho um processo contra o avô, o pai, né, e o réu. Então, é o pai do réu, o avô do réu e o réu. Os três são partes no processo. O autor informou, né, o endereço dos três lá na petição inicial. Pois bem, o oficial de justiça conseguiu citar apenas o meu cliente, né, e o pai do meu cliente. O avô ele não conseguiu citar. E olha o que o juiz mandou fazer. O juiz determinou, né, que o meu cliente, na verdade, informasse o endereço do avô para que houvesse citação. Eu peticionei o processo, falei, excelência, quem tem a obrigação de fornecer o endereço do réu é o autor. E no momento em que esse neto, né, o meu cliente, informar o endereço do avô, o avô vai ser encontrado pelo oficial e o avô vai ficar muito chateado em saber que foi o neto que, abre aspas, dedou, né, o endereço dele. Pois não é que o juiz bateu o pé e insistiu que tem que fornecer o endereço? E pior, já veio aqui e fundamentou com isso aqui, ó.
80. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo. Ameaçou a multa. Liguei para o cliente e falei, ó, velho, vamos informar esse endereço que sai mais barato que ficar brigando. Né? Por quê? Tecnicamente, teria que recorrer disso daí, ir para o tribunal, né, para não apresentar esse endereço. Mas o juiz, a gente até escrevi, já fiz uma petiçãozinha, né, informando para o juiz, ó, isso, né, o senhor não tinha que fazer isso, o senhor está errado, a gente pode recorrer, mas para evitar perda de tempo, tá aqui o endereço do avô, vida que segue, ok? Então, às vezes, a gente tem que ceder, vamos dizer assim, né? Não adianta ficar brigando, né, batendo cabeça ali, porque não vai adiantar de nada. A gente já brigou muito, né, esse juiz já deu muito problema, a gente já denunciou no tribunal, então já está virando coisa pessoal, o que não é bom para o processo. Então aí eu falei, ó, vamos ceder nesse caso aqui, que é melhor. Enfim, voltando, né, à origem documental propriamente dita, para que haja essa apresentação, existem motivos que podem eximir. Então o juiz ele tem a liberdade para entender, ó, nesse caso aqui não vamos, esse documento é importante, mas vou liberar o réu ou o autor de apresentação ou o terceiro de apresentação por N motivos. Ou ainda, quando houver disposição legal que justifique a sua recusa em exibição. Me ocorre aqui o imposto de renda, né? O imposto de renda, as movimentações financeiras são protegidas pelo sigilo fiscal. Então, eu não sou obrigado a apresentar, num primeiro momento, o meu imposto de renda, né? A não ser que o juiz quebre o meu sigilo. Aí é uma outra coisa, em um outro momento, ele tem essa faculdade de fazê-lo também. Mas, a princípio, a lei proíbe, né, a lei veda, protege, na verdade, essa exibição de documento. Né? Se os motivos de que trata o inciso primeiro, negócio da família, sexto, disposição legal do CAP, inciso 1 e 4 do CAPT, serem respeito apenas a uma parcela de documento, a parte ou terceiro exibirá a outra em cartório para dela ser extraída a cópia reprográfica de tudo sendo lavrado auto-circunstanciado. Então, de repente, eu posso apresentar uma parte da minha declaração de imposto de renda. Né? Eu declaro ali, apresento a parte apenas lá de imóveis, não sou obrigado a apresentar as minhas aplicações financeiras. Então, mostra-se uma parte da documentação, não há nenhum problema. Então, essa exibição, importante anotar aí, ela pode ser parcial ou total, ok? Bom, então, sobre documentos, está aí, né, a explicação daquilo que o juiz pode ou não pode fazer. Né? Uma outra ponderação, pessoal, o autor, né, Humberto, que a gente está seguindo, eu observo que ele não aprofundou tanto nessa prova, então daí a importância de prestar bastante atenção nos aspectos que a gente está levantando aqui nessa aula, ok? Vamos lá? À frente. E a inspeção de pessoas, né? Quando a inspeção recair sobre pessoas, o juiz deve evitá-la. O juiz sempre deve evitá-la, deixando o fato para a perícia, se for o inspecionado afetado em seu sentimento de pudor. Então, a inspeção de pessoas, o juiz tem que ter muita prudência, muito cuidado, está lidando ali com um ser humano, então ali é bem mais delicado. Mas pode ser feita. Eu acompanhei uma perícia, uma inspeção judicial, melhor dizendo, feito por um juiz, inclusive aí perto do Sesumar, lá perto do Sesumar. Existe ali depois daquela avenida, que eu nunca sei o nome, mas ali onde fica os bairros de Petrônio e Portela. Né? Petrônio e Portela, ainda hoje, se você prestar muito atenção, né, para quem está subindo pelo lado direito, do lado direito da via, você ainda observa ali muitas casas muito simples, muito humildes mesmo, né? Uma das casas ali que eu fui com o juiz fazer uma inspeção judicial, ela era uma casa de, como é que chama aquilo, gente? Chão batido. A casa não tinha assoalho. A casa era simplesmente estacas de madeiras fincadas, né? E ali a pessoa tinha o seu mobiliário. Parece uma coisa incrível que ainda exista isso numa cidade como Maringá, mas tem ali sim.
algumas casinhas ali, que se aproximam até, inclusive, a casa de favela mesmo, daquela favela que está começando, né? Então, isso é muito, muito triste de saber que ainda existe. De qualquer maneira, né, fui com o juiz até aquela casa, né, me chamou muito a atenção, doutor Joaquim, hoje aposentado, um cara que eu sempre admirei demais, um juiz de uma simplicidade assim absurda. Na casa, inclusive, teve uma cena, né, acho importante o acadêmico saber disso, que me chamou muito a atenção. A pessoa chegou na casa, a pessoa ofereceu água para ele, né, você via claramente ali a humildade, simplicidade, até o copo não estava tão limpo assim, mas ele tomou com toda a tranquilidade do mundo, como se fosse ali o melhor vinho que ele estivesse tomando e conversando com a pessoa. Então você vê a humanidade no juiz, foi uma expressão muito leve, ele tinha que ver uma pessoa que estava acamada para interdição, então ele foi ali, conversou com ela. É raro acontecer do juiz fazer a inspeção fora do prédio, daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas ele foi lá e fez com muita gentileza e muita delicadeza essa inspeção. Ele precisava ver se a pessoa realmente tinha problema para poder interditá-la. Tá? Então, na medida do possível, se puder substituir a inspeção judicial por perícia, melhor. Mas, se o juiz tiver cautela, tiver cuidado no que vai fazer, não há nenhum problema, ok? De qualquer maneira, né, a pessoa também que vai ser inspecionada, ela pode se recusar, né? As ações e as razões da sua negativa, o juiz vai analisar depois, né, no cômputo, né, no sopesamento geral das provas. Então, é, o juiz pode querer inspecionar uma pessoa e a pessoa pode se recusar. Ela vai ter que explicar o porquê, né, e o juiz vai analisar se aquilo realmente é justificável ou não, essa inspeção de pessoas. É mais raro de acontecer, dentre todas as inspeções. A inspeção em si já é difícil de acontecer. Inspeção de pessoas ainda torna-se mais complicado, porque afinal de contas é um ser humano que está ali e os cuidados devem ser sempre muito bem maiores. Bom, existe uma discussão aí antiga, né? Afinal de contas, inspeção judicial é prova ou não é meio de prova? Então, se discutia muito isso, mas desde 73, né, você tem lá o entendimento, a inspeção judicial foi colocada dentro do código como meio de prova. Então, aí eu trago as palavras do professor Marcos Vinícius para nós, controverte-se sobre a sua natureza jurídica, esse pode ser qualificada como meio de prova. Predomina o entendimento de que sim, mas de que se trata de um meio especial, porque o juiz não se vale de intermediários. Então, hoje está pacificado, hoje não há mais divergência sobre isso. Inspeção judicial é um meio de prova? É. Ele é diferente. Ele não é igual uma perícia, ele não é igual uma testemunha, né? Por quê? Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que é o próprio juiz, é o sentido do magistrado, né? Ele vai sentir o odor da coisa, vai ver a coisa, ele vai tocar na coisa. Então, a inspeção judicial ela tem essa peculiaridade. Então, é o próprio juiz à frente da coisa, é o próprio juiz vendo o que está acontecendo ali naquele processo. Bom, como que acontece essa inspeção judicial? Primeira coisa, se verifica a necessidade. É necessário? Né? Sim ou não? O juiz é que analisa isso. É uma prova que o juiz escolhe com seus próprios sentidos. Então, normalmente, né, é o próprio magistrado quem decide pela inspeção judicial. Embora, né, tá ali a observação, não está obrigado a atender requerimento da parte. Pode ser que a parte peça uma inspeção judicial, mas ele, juiz, não está obrigado a atender. Né? O meu querer, né, o meu sentimento enquanto professor, enquanto pessoa profissional da área, é que o juiz pudesse fazer inspeção judicial em todos os processos, né? Que ele fosse até o local, que ele visse o carro batido, que ele visse a plantação de lavoura, mas pessoal, sejamos francos, isso não dá para acontecer, isso é um delírio. Por quê?
o volume de processo é muito grande. Se ele fosse parar para ver cada processo, não teria condição nenhuma de se julgar esse processo. O juiz passaria o dia só fazendo inspeções judiciais, né? Mas, né, fica aí a informação. A parte pode até requerer, mas caberá ao juiz a decisão se vai fazê-lo ou não. Nós tivemos dois casos, dois processos em que houve inspeção judicial, o juiz até, a gente estava em audiência, era uma casa que o terreno cedeu, né, a casa estava afundando, como se fosse na areia movediça, por conta de uma construção. E o juiz estava ali na audiência e falou: eu quero ir lá ver essa casa, eu preciso ir lá para entender direito isso aqui. Embora já até houvesse perícia, ele falou: eu quero ir ver. Nós paramos a audiência, suspendemos a audiência para ele ir até o local, para ele poder enxergar o que está acontecendo. Né? E uma outra, uma divisão de terras. Era um terreno em forma de triângulo que tinha que ser partilhado entre três irmãos. Então, para ele decidir como seria essa divisão de terras, ele resolveu ir até a propriedade para ver o que tinha sobre essa propriedade para facilitar a sua decisão. Né? Eu insisto, a inspeção judicial é muito importante, né? Tanto que hoje eu tenho adotado uma estratégia minha, que é o seguinte: fotografia. Fotografia. Né? Hoje, se é alguma coisa que eu quero mostrar para o juiz, que eu acho que é fundamental que ele veja, a gente fotografa, né, coloca ali na petição inicial como imagem mesmo, né, cola no texto da petição, antes de converter para PDF, cola ali no texto, e aí mostra para ele ver, ele enxergar o que está acontecendo. Né? Isso ajuda bastante. Eu tinha algumas fotos que eu ia colocar para vocês, mas depois achei muito pesado, eu resolvi não colocar, mas só para ilustrar. A gente trabalha muito com desapropriação, né? E temos foto lá de gado com a cabeça presa nessas torres de energia. Não está eletrocutado, mas ele enfiou a cabeça lá nas grades e certamente o animal foi sacrificado, mas é para mostrar para o juiz o risco que é ter essas torres dentro das propriedades rurais, mostrando para o juiz que isso tem que ter uma indenização. Né? Essas torres de energia elétrica que a gente vê aí nas propriedades trazem riscos. Nós tivemos aí problemas com tratores que se enroscaram nessas torres, né, levou a óbito o funcionário da empresa. Então a gente coloca essas fotos no processo para o juiz ver, né, o perigo que é aquilo para a propriedade. Ia colocar, mas resolvi poupar vocês, trouxe umas fotos aqui que eu pesquei da internet para mostrar para vocês. Uma coisa é você falar para o juiz: tem goteira na garagem, está chovendo na garagem. Outra coisa é você levar o juiz, ele poder ver, ó, essa foto, essa quantidade de água que está caindo, o juiz pisar, né, na água da garagem para poder andar ali. Isso certamente vai ter um poder muito grande. Né? Isso me lembra uma vez, numa aula de pós-graduação, que a gente aprofundava o estudo da perícia, um aluno me fez um questionamento que era o seguinte: mas professor, o juiz até o local não vai haver uma indução no convencimento dele? Eu respondo para você: é isso mesmo. A ideia é induzir o convencimento do juiz. Mas isso a gente faz não é só na inspeção, é durante todo o processo. É claro que o juiz é uma pessoa que ele é preparada para não ceder sentimentalmente a essas coisas. Ele tem que olhar lá com ar de imparcialidade. Agora, se ele certamente pisa a água dessa garagem, óbvio que ele vai sentir o mesmo, né, que as partes estão sentindo. É muito cômodo lá no gabinete falar: ó, excelência, a garagem está encharcada, alagada. Outra coisa é ele ver esse alagamento. Né? Aqui, né, você falar: excelência, ele está construindo uma cerca dentro da minha propriedade, ele avançou os limites, né? Está aqui, né, do lado de cá, ó, está aqui o muro e ele está construindo uma cerca para dentro do muro. O juiz vendo isso, essa invasão de divisas, fortalece muito mais o entendimento dele. Um último exemplo que eu trago aqui é acidente, excelência, vamos lá, vamos ver o cruzamento. Eu tive um problema uma vez
com uma multa. Eu fui multado, era 10 horas da manhã, aqui naquele semáforo da Brasil com a... Acho que hoje nem tem mais semáforo lá. Brasil com a Getúlio Vargas, né? Eu cruzei o semáforo vermelho, né? Aí na época não tinha ainda essas, essas, essas fotografias em processo, faz muito tempo, não tinha fotografia em processo, né? Não tinha inspeção judicial porque era um recurso administrativo. Aí eu fiz um croquis, né? Fiz um desenho do cruzamento e falei, ó, no cruzamento tinha ali ali de sábado trava, não tem movimentação, então não tem como cruzar um semáforo, e mesmo que cruzasse um semáforo, não tem como trazer risco algum. Então desenhei, e o desenho acabou, né, convencendo o pessoal da multa que eu tinha razão naquilo que eu estava dizendo. Então, se o juiz vai até o local, ele vê o cruzamento, ele certamente ele vai ter mais tranquilidade para formar o seu convencimento. Daí a importância da inspeção judicial, né? Daí a relevância dela dentro do processo. Bom, avançando. Ao realizar a inspeção, o juiz poderá ser assistido por um ou mais peritos. Então, a lei autoriza, né, o código autoriza que o juiz, então, leve com ele peritos para poder acompanhar. É claro que há que se tomar muito cuidado com essa palavra perito aqui, né? O sentido da palavra perita não é, no caso, o mesmo do agente da prova pericial, mas um simples especializado com a função de ajudar o juiz. Então, não confundam, tá? Esse perito aqui não é o mesmo perito da avaliação da perícia judicial. Ele não vai exercer a mesma finalidade. Ele vai simplesmente ir lá para conversar com o juiz, trocar uma ideia, dar algumas orientações técnicas quando necessário, ok? Insisto, não é obrigatório, é uma faculdade que o juiz pode levar ou não, né? De fato, nunca vi juiz levar perito para assistência, para inspeção judicial, nunca vi ele levar. Da mesma forma que o juiz pode levar perito, as partes podem levar os seus assistentes técnicos, ok? Não há nenhum problema nisso, ok? Então, não se trata de prova pericial entremeada com a inspeção, mas de simples auxílio técnico de que o juiz lança a mão. Então, o juiz pode levar e os assistentes técnicos da parte também podem ir lá junto para palpitar, né, se me permitem a expressão. Está aqui, na inspeção judicial assistida por perito, pode ser mais de um, não há assistente técnico, então não há obrigação de assistente técnico. A parte pode levar, mas não tem uma obrigação de perguntar para a parte se ele quer levar e nem a formulação de quesitos. Então não tem aquele rol de perguntas. É simplesmente ali um bate-papo do juiz com os peritos, com o perito e com as partes que vão lá para fazer a inspeção judicial. Ok? Essa inspeção judicial, em regra, né, os atos processuais, eles são feitos na sede do juízo. Então, tudo aquilo que tem que ser feito é levado ao fórum. Tem que inspecionar alguma coisa, leva ela ao fórum. Mas nem sempre, né, isso é possível. Então, ou o juiz irá ao local em que se encontra a pessoa ou a coisa quando julgar necessário para melhor verificação ou interpretação dos fatos que devo observar. Então, assim, ele vai até o local, não precisa trazer até ele, né? Ele decide se traz até ele ou se ele vai até o local. A coisa não puder ser apresentada em juízo sem considerável despesa ou grave dificuldade. Tem coisa que não dá para transportar, ou para transportar ficaria muito caro para levar para o juiz analisar. Então ele vai até o local. Ou para determinar a reconstituição dos fatos. Isso aqui em processo civil é muito difícil de acontecer. Sinceramente, eu nunca vi isso acontecer em processo civil. Em penal, sim, é mais comum, né? A reconstituição de um crime em direito penal é bastante comum, mas em processo civil essa prerrogativa ela é ela é pouco usada, né? Trago aqui um exemplo para ilustrar a vocês, que é o seguinte: as partes têm direito a assistir à inspeção, prestando os esclarecimentos e fazendo as observações consideradas de interesse para a causa. Então, vamos somar as duas coisas, né? O juiz pode ir até o local dos fatos, mas ele indo até o local dos fatos,
as partes têm o direito de ser intimadas para poderem acompanhar, ok? Então, lembra do contraditório? Ele sempre estará presente. Todavia, né, existem algumas circunstâncias que são as seguintes. Em determinadas situações, por medida de cautela, poder-se-á fazer a inspeção sem intimação da parte, exatamente para evitar a frustração da prova. Está ali a questão da poluição sonora. Então, às vezes, o juiz, se ele intimar a parte, visando a tal dia e tal hora, eu vou lá para fazer a verificação se está tendo a poluição sonora certamente não vai acontecer. Indústria, ali na região da Zona 4, tinha uma, não sei se tem ainda a mesma indústria, mas tinha uma indústria que fazia muito barulho, a vizinhança estava muito incomodada. Então, se certamente marcasse horário para ir, a empresa, a indústria, desligaria lá os seus equipamentos e não teria barulho algum para o juiz. Então, ele chega de surpresa. Isso é uma questão controversa, tá, pessoal? Essa afirmação aqui é uma afirmação doutrinária. A lei insiste ali no direito à intimação. Então, isso aqui é uma construção doutrinária, é uma construção jurisprudencial, né, do juiz poder ir até o local sem informar as partes, para poder de fato enxergar o que está acontecendo ali, porque se ele avisasse, certamente ele ia chegar lá e seria desligada a máquina, que ele fosse embora, religa a máquina e continuaria todo o processo de perturbação da poluição sonora, perturbação do sossego, ok? Avançando. Concluída a diligência, o juiz mandará lavrar auto circunstanciado, mencionando nele tudo quanto for útil ao julgamento da causa. Em outras palavras, ele vai fazer um resumo, né, de tudo que ele viu, do que ele enxergou, do que ele descreveu ali naquele processo. E nessa descrição, né, ele poderá ser apresentado junto desenho, gráfico, fotografia, né? Hoje você tem lá a possibilidade das filmagens, que elas podem ser anexadas aos processos. Então, em suma, o registro, né? É importante fazer ali o registro da inspeção judicial. Até porque, na hora de fundamentar a sua decisão, na hora de dar a sentença, ele vai ter que buscar ali elementos para ficarem registrados dentro do processo. Então, é muito importante que isso seja feito, ok? Avançando, a inspeção judicial, ela ganhou, né, ela tem ali escopo de constitucional, inclusive. Né? Você tem lá o artigo 126 agora da Constituição Federal, que diz assim, ó, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Parágrafo único. Sempre que necessário a eficiente prestação judicial, o juiz far-se-á presente no local de litígio. Então, questão fundiária, invasão de terra, essas coisas todas, a lei recomenda, né, destaca a importância da inspeção judicial. Né? Trago aqui as palavras do professor José Renato Nalini, desembargador do Estado de São Paulo, né? Sempre estava com ele em congresso, agora estou um pouco acomodado para congresso, mas ele é uma pessoa fantástica. Ele chegou a ser também, salvo engano, ele foi secretário de Educação, salvo engano, da cidade de São Paulo. Né? Então, ele diz o seguinte, ó, há um aspecto de inegável democratização no hermético serviço judicial. Na mera circunstância de se propor o magistrado a inverter o sentido natural dos deslocamentos físicos, já não é a parte obrigatoriamente comparecendo ao fórum, mas a justiça, que na pessoa do juiz vai ao exato lugar onde pugnam os interesses. Então, é importante isso, né? É o juiz descendo lá do seu, vamos dizer assim, do seu pedestal, saindo do seu trono e ir até onde se necessita justiça, né? A população gosta disso. A população se sente prestigiada, né, quando o magistrado vai fazer uma inspeção judicial, vai até o local, ok? E é bacana, né? Como eu disse já lá atrás, é importante, acho muito relevante que isso acontecesse, que saem todos os processos, mas a gente sabe que não, o ritmo de vida da sociedade moderna não permite essas coisas.
né? Uma palavra final. É lícito ao juiz converter o julgamento em diligência para pessoalmente inspecionar pessoas ou coisa. Aparente protraiamento na outorga será compensada pela efetividade desta, o que bem contribuiu para o alargamento do acesso. Então, é possível também, e foi isso que eu relatei que aconteceu agora há pouco, né? A gente estava numa audiência e o juiz interrompeu a audiência, né? Converteu ela em diligência, converteu uma audiência em uma inspeção judicial. Vai atrasar a outorga? Vai demorar mais o resultado do processo? Vai. Mas essa demora maior no processo é compensado pela qualidade da sentença, qualidade da decisão, ok? E não poderia deixar de falar de inspeção judicial sem mencionar o 35 aí da 9.099, que é a lei dos juizados especiais cíveis. Acho que está errado ali, é 9.099/95, não 05, tá? Corrige aí, por gentileza, é lei 9.099/95 e não 05. Lá no seu artigo 35 ela fala assim: quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Lembrando que eu não mencionei isso na prova pericial, mas no juizado especial civil a gente não aceita prova pericial, tá? Lá não pode ser feita. Parágrafo único do 35. No caso da audiência, poderá o juiz de ofício ou a requerimento das partes realizar inspeção em pessoas ou coisas. Até aí tudo bem, não teve nenhuma novidade. O que chama atenção é esse ou determinar que o faça pessoa de sua confiança que lhe relatará informalmente o verificado. Né? Isso é uma coisa muito diferente, né? Caberia até aí um TCC, né? Um trabalho de curso para analisar isso. Olha só, é da natureza da inspeção judicial que o juiz vá até o local, mas lá no juizado não, ele está falando, né, ou determinar que pessoa o faça. Esse determinar que pessoa o faça é a mesma inspeção ou seria diferente? Esse ou muda a natureza jurídica do que se quer ou estamos ainda falando da inspeção? Então esse artigo ele traz alguma polêmicazinha ali, né? Eu particularmente entendo que esse ou não diz respeito à inspeção judicial, né? Esse ou diz respeito a ele mandar uma outra pessoa lá para ver, né, e trazer para ele a informação. E não é, esse ou não é uma forma de inspeção judicial, são naturezas jurídicas diferentes, ok? E uma outra coisa que me ocorre desse artigo, também uma coisa que eu poderia pesquisar um pouco mais, seria o seguinte: o juiz leigo lá do juizado também pode fazer isso? O juiz leigo ele também tem essa autonomia para mandar uma pessoa ir lá ver o que está acontecendo e voltar a contar para ele? Né? Então, isso é uma coisa um pouco diferente aí, mas o juizado especial civil ele é caracterizado pela informalidade dos atos, ok? Bom, pessoal, esse era o material que eu tinha separado para vocês sobre a inspeção judicial. Né? Abro aí a palavra para quem dela queira fazer uso. Alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente fica aí à disposição de vocês. Quem não tiver pergunta, por favor, sinta-se à vontade já para ir responder o nosso formulário que está lá no ambiente, como sempre. Ok?